Oi, 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 gente, bom dia! Cheguei. E aí, que noite linda de descanso você teve? Como é que foi? Bom dia, Denilze! Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas já tô aqui, ó. Bora lá, bora começar. E hoje, com esses pequenos atrasos que teve aqui, nós vamos falar sobre como a gente lida, quais são as estratégias para um dia em que parece que as coisas não vão dar certo. Mas deu. A gente deve acordar, a gente deve, a hora que a gente acorda, ter pensamentos positivos. Tudo vai dar certo. Tudo, pensar na nossa agenda e falar, vou resolver, vou ter solução, vou trazer solução para isso aqui. Vou ter a resposta que eu preciso. Então é isso. Os primeiros momentos do dia, a gente levanta, a gente respira fundo, entrega a nossa vida nas mãos de Deus e confia, né, de que toda a provisão que a gente precisa para esse novo dia vai chegar até nós, de uma maneira ou de outra. Bom dia, vamos lá para a nossa live? Hoje nós estamos no 22º dia de propósito aqui, do despertar, né? O poder que há em ser quem você é. E tem sido maravilhoso. Cada dia tem sido maravilhoso. Deus está presente em nossas vidas, é isso, Denise. Vamos lá? E aí, o retorno do cansaço? Como lidar com a recaída? Né? É isso, esse é o nosso assunto. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Paula Sabrina, sou mentora de mulheres. Criei o Sempre Vivas porque antes eu vivia no modo sobrevivência. E um dia me custou muito caro, né? Com burnout, com algumas doenças que vieram juntas, e eu busquei o autoconhecimento, e o autoconhecimento mudou a minha vida. E então eu sei o passo a passo para que a gente possa fazer esse caminho de volta para nós mesmos, o caminho de volta para a pessoa mais importante do mundo, que sou eu mesma. Denilze, você acordou cansada? Denilze, tem dias que são assim mesmo, a gente dorme, mas parece, ó, tentando resolver aqui de novo, mas parece que a gente não descansa, né? Depois da caminhada, tenho certeza que você vai ficar bem. Ó, quantas vezes você já sentiu que estava indo bem, cuidando de você, se sentindo mais leve, e de repente veio aquele cansaço, aquela vontade de parar tudo, até de desistir. Hoje eu quero conversar sobre esse retorno do cansaço, sobre quando a gente sente que deu um passo atrás. Mas será que é mesmo um passo atrás? Isso também é verdade. A Denilze diz assim, que esse cansaço podem ser energias pesadas que vêm. Não sei se foi, acho que foi domingo, nós falamos sobre isso. Às vezes a gente frequenta ambientes onde a postura das pessoas fazem com que elas sejam pesadas, a energia delas seja pesada. Então existem ambientes que de fato são pesados e que a gente sai de lá realmente cansaço. O cansaço que a gente vai falar aqui hoje eu fiz um plano para mim. Eu comecei a andar nesse plano. Dei um passo de cada vez nesse plano. Porém, chega um dia em que eu me sinto cansada. O que eu vou fazer? Eu vou parar? Eu vou desistir? O que é que eu vou fazer? Então, o cansaço
é um sinal do corpo e da alma pedindo pausa. Mas nós fomos ensinados a acreditar que pausa é preguiça, que descansar é perder tempo. Quem aqui aprendeu isso? Oi, Marília. Bom dia, Marília. Pausa nem sempre é preguiça, nem sempre é perder tempo. E aí, quando o cansaço volta, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se compara com o tempo em que estava melhor. Por que que isso acontece? O nosso corpo, a nossa mente, ela não estava acostumada a ter um traçado, a ter um plano para ser cumprido. E quando eu me coloco nesse lugar de cumprir esse plano, de criar um novo hábito, de mudar a vida, o corpo vai se sentir fadigado, a mente vai se sentir fadigada. E aí vem o cansaço, e isso é natural. O corpo está fazendo um exercício além do que ele estava preparado. E aí, o que é que eu vou fazer? Será que descansar é mesmo um ato de preguiça? Não, o retorno do cansaço não é um retrocesso, é um lembrete. Ele mostra que você está viva, em movimento e que precisa se acolher. Então, nesse momento em que eu sinto esse cansaço, eu preciso me lembrar disso. Opa, eu estou começando coisas novas, eu estou fazendo coisas novas. O meu corpo não está acostumado com isso, a minha mente não está acostumada com isso. Então, eu preciso me acolher. Você está indo muito bem, mas vamos descansar aqui um pouquinho. A gente precisa ressignificar a palavra recaída. Não é falhar, é humano. Todo processo de mudança tem altos e baixos. Nenhuma mulher vive em constância perfeita, nem mesmo as mais disciplinadas. Sabe, as pessoas que buscam mesmo, tá em busca da performance, nem elas têm essa constância. Existem dias em que elas terão que fazer pequenas pausas para que elas continuem tendo a performance que elas têm buscado. E nós, a mesma coisa. Haverá dias em que a gente vai precisar dar pequenas pausas. A diferença está em como você se trata nesses dias ruins, nesses dias cansados. É ali que mora a verdadeira transformação. Bora lá descobrir que transformação é essa? Como você fala com você quando está cansada? Vamos começar por aqui. Como você fala com você quando você está cansada? Com amor ou com cobrança? Então, isso, a forma como você fala com você, o seu diálogo interno, é o que vai mudar todo esse jogo. Então, quando o cansaço volta, pratique 3 movimentos simples. Esse é um dos que eu mais gosto. Respire e pausa. Antes de tentar resolver, apenas pare. Respire fundo, olhe para cima. Não faça uma respiração pequena, mas aquela longa. Puxa, conta até 5, 6 e depois solta contando até 10. Umas 3 vezes. Há uma melhora na nossa oxigenação. E aí a nossa mente, os nossos pensamentos, eles vão fluir da melhor maneira. Então, primeiro, faça essa técnica da respiração 2, 3 vezes que você fizer. Diga a si mesma, eu estou cansada e está tudo bem. Eu não preciso ser perfeita. Então, pratique a autocompaixão. Olhe para você e veja o quanto você já fez. Então, olhe para si e fala, eu estou cansada e está tudo bem. Não tem nenhum problema em estar cansada. Sabe, você, querida, não precisa ser perfeita aos olhos dos outros. Perfeição, ele é um conceito
que o que é perfeito para você não é o que é perfeito para mim. Então, se eu basear a minha perfeição no que o outro acha, no que o outro pensa, no que o outro quer, eu não vou conseguir nunca chegar no grau de perfeição dele. Porque perfeição para as pessoas é uma coisa e para mim é outra. Então, eu preciso ser perfeita para mim. E para mim ser perfeita é eu me respeitar. É eu respeitar o meu corpo. Então, aceite, você está cansada, acolha o seu cansaço. E está tudo bem. A Denilze disse assim, nossa, eu falo que estou numa moleza. Você fala que você está mole, Denilze. E a Marília disse assim, faço isso. Que bom, Marília, continue fazendo. Então agora, Denilze, presta atenção, se acolha. Então, às vezes, aquela moleza tem algo ali mesmo, te chamando para você parar, para você quietar, para você se observar, né? Então, agora, escolha o pequeno passo. Aqui a gente não está falando de dar saltos, mas de dar passos. A gente usa aqui a metáfora do corredor, daquele que dá o salto em vara. Ele dá um grande salto, não é? Mas ele começa com pequenos passos. E vocês já viram que para a gente dar um grande salto, às vezes a gente tem que voltar atrás? Então esse cansaço às vezes é nos lembrando de volta atrás um pouquinho, dê um passo atrás, dê 2 passos atrás, e aí você vai conseguir dar um grande salto. Talvez hoje não dê para você fazer tudo, mas um pequeno cuidado já é o recomeço. Uma caminhada curta, uma oração, um copo d'água, uma boa música. Ontem eu fiz algo diferente da minha rotina, eu até coloquei lá no meu story. Eu sempre passo na porta do poliesportivo aqui. E lá é um lugar lindo, lindo, adoro ir lá. Porém, nos dias de semana é quase impossível eu fazer isso, por causa da rotina. Mas ontem eu estava com a minha mente tão cansada, eu tinha mexido durante a tarde com muitos documentos e fazendo muitas contas, muitos cálculos. Então eu fiquei, sim, saúde, uma pequena pausa. E fiquei com a mente cansada. Então, a hora que eu passei na porta, eu não resisti. Eu nem vim em casa deixar... agora sim, saúde. Desculpa. Nem vim em casa deixar a minha bolsa de trabalho. Mas eu entrei lá do jeitinho que eu vim do trabalho. E me dei 40 minutos de pausa. Eu tinha uns áudios de meditação para ouvir, e eu ia ouvir quando chegasse em casa. Eu falei assim, gente, que lugar delicioso para eu ouvir a meditação. E foi um lugar, foi muito bom, porque eu ouvindo os pássaros, junto com a meditação, contemplando ali o lago, contemplando lá tem os patinhos, os cisnes. Gente, foi maravilhoso, foi revigorante. Então, é necessário dar essas pequenas pausas. A gente não deve se cobrar, não, eu estou cansada demais, de forma alguma. Estou cansada, qual é o momento que eu posso me dar? Um banho, gente, um banho relaxante, tanto que a gente toma um banho, aquilo revigora as nossas forças. Eu não preciso fazer coisas grandes, coisas pequenas, 10, 15 minutos no máximo, já revigora as nossas forças. A autocompaixão é o que transforma a recaída em aprendizado e não em desistência. E depois que eu saí do poliesportivo ontem, né, que é um parque que tem aqui na cidade, eu consegui chegar em casa e ser assim, eu tinha muitas tarefas de alguns cursos que eu faço e eu consegui fazer muita coisa e foi muito bom.
Então, nós mulheres temos esse hábito de nos cobrar, né? Nós temos a nossa profissão, nós temos a nossa casa, nós temos os filhos, o marido, tanta coisa. E tá, mas e qual é a hora de eu parar e olhar para mim mesma? Então, toda mulher cansada precisa lembrar, você não está recomeçando do zero. Isso aqui foi uma virada de chave para mim. Ninguém nunca começa do zero. Nós não começamos do zero. Você está recomeçando de um lugar mais consciente, com mais experiência e mais amor por si mesma. Nossa, gente, se a gente tivesse clareza disso, nós não estamos começando do zero. Nós estamos começando de um lugar com maior consciência e com mais experiência e com mais amor por si mesma. Então a gente tem tudo o que a gente precisa nas nossas mãos para recomeçar. E é por isso que a gente não deve ter medo de recomeços, nem de mudanças. Nos dias em que o cansaço bater, não se cobre, se acolha, se abrace, porque o que te faz forte não é não cair, é escolher se levantar. E é esse levantar com gentileza. Não é o nunca cair que te faz uma mulher forte, não é. É você reconhecer, eu estou cansada, eu preciso parar. Eu estou cansada, eu preciso descansar. E aí, quando você sair desse tempo, desse período de descanso, você levantar com gentileza. E é sobre isso que trabalhamos aqui na Mentoria Sempre Vivas. O reencontro com essa força e com a sua suavidade, o aprender a se acolher nos dias bons, mas principalmente nos dias mais difíceis. E aí, como que foi para você? Aprender que o cansaço, ele pode ser natural e eu devo olhar para ele com amor, acolher esse cansaço e me escolher. Peraí, deixa eu me dar aqui 10 minutos, 5 minutos. Deixa eu respirar aqui. Deixa eu fazer uma técnica de respiração aqui. 5, 3 respirações profundas, longas. Fechar os olhos, ouvir uma boa música. Eu adoro quando eu estou muito cansada. Pôr uma boa música ali, ó, e descansar. Eu adoro aqueles clássicos, sabe? Eu gosto muito de Aretha Franklin. E os dias que eu estou mais cansada, eu ponho a Aretha Franklin para cantar aqui para mim e eu consigo relaxar, descansar. Ou às vezes músicas instrumentais. Adoro. Isso me faz descansar. O que te faz descansar em pouco tempo? O que você faz, que faz com que você consiga descarregar toda a sua energia, sabe? E se revigorar em pouco tempo. É isso. Busca estas coisas, sabe? Busque estas coisas e você vai ver como ao longo do seu dia vai ser muito mais fácil concluir o dia. A Marília disse assim, verdade, vivemos num corre-corre, é preciso parar e descansar. Sim, o descanso ele faz parte do processo. Quando Deus fez o mundo, ele parou e ele descansou. Por que a gente não vai descansar? Me conta. Eu também gosto, Marília. E aí, me conta aqui, como foi para você? Nós já estamos encerrando a live e eu queria saber como foi para você essa live de hoje. Fez sentido? Acrescentou na sua vida? Se você conhece mulheres que andam aí num corre-corre e não acolhem o cansaço, se cobram porque estão cansadas, compartilha com ela
essa live. Ela é pequenininha, mas ela tem um poder poderoso. Muito obrigada por terem estado aqui comigo. E eu vou te deixar uma tarefinha. Hoje, escolha ser gentil com você mesma. Um passo de amor vale mais do que 10 de cobrança. Pegue o chicote e tira da sua mão. Não é hora de se cobrar, não. É hora de olhar para você com amor. Se você tem interesse em conhecer como funciona, o que é trabalhado lá na mentoria Sempre Vivas, você pode me mandar um direct. Ou eu acho que eu já até coloquei um link para aplicação. E eu vou te contar como é que funciona a mentoria Sempre Vivas. A agenda está aberta para novembro e dezembro. Um beijo para vocês, muito obrigada. A Marília disse que foi muito boa. Isso mesmo, Marília. Vai respirar, parar e descansar. Exatamente, muito bom, muito bom. Fiz minha peça. Ai, me marca, Denilson, que eu quero ver. Parabéns, Denilson, por ter cumprido a sua tarefa de ontem. Muito orgulhosa de você, viu? Parabéns. Não pare. Isso mesmo. Pare só para descansar. Seja gentil com você mesma. Amanhã estaremos aqui de volta para mais um Desperte o Poder que há em ser quem você é. E você é uma mulher que pode sim descansar. Um beijo para você e até amanhã às 6h13. Tchau, tchau.